Bem-vindas e bem-vindos a essa quinta e última aula do curso de Topologia e Geometria de Três Variedades. Hoje a gente vai dar uma visão mais ampla da área e vamos ter, para isso, usar várias palavras que não foram definidas em particular nesse curso, e a ideia é dar uma visão panorâmica das coisas para que vocês, tenham uma apreciação mais geral do que se passa. Mas a gente não vai entrar em detalhes em várias das coisas que a gente discutirá a seguir. Bom, estruturas matemáticas em geral três variedades em particular têm várias camadas, né, possivelmente cada vez mais elaboradas, de estruturas de sabores que a gente vai superimpondo numa base qualquer. E esse aqui é o caso para três variedades. Então a primeira coisa que a gente precisa para falar de três variedades, ou de variedades em geral, é ter uma variedade topológica, né? E nesse caso aqui a gente vai estar lidando em geral com variedades compactas, o mais das vezes sem bordo. Sobre isso a gente introduz uma estrutura diferenciável. Com o uso da estrutura diferenciável, a gente pode falar de estruturas riemannianas, que são métricas, que são formas de ser capaz de medir distâncias e de medir comprimentos de curvas ao longo da variedade. Mais específico ainda do que que estruturas riemannianas em geral, são estruturas riemannianas específicas com propriedades especialmente agradáveis, como, por exemplo, homogeneidade. Então, uma métrica riemanniana é homogênea se todo ponto, né, se tem uma vizinhança que é igual a uma outra vizinhança de qualquer outro ponto. E mais ainda do que ser homogênea é que em cada ponto, todas as direções são equivalentes, não há direções preferidas. Então, a gente vai... Que nesse caso serão os quocientes do espaço hiperbólico tridimensional, do R3, que está escrito aqui R2, né, do espaço euclidiano tridimensional, ou da esfera tridimensional. O que a gente está tentando fazer? O que a gente está tentando fazer é o que com frequência a gente se faz em todas as áreas da ciência, que é classificar os objetos que a gente estuda, né? Então, o significado estrito de classificação é a gente ser capaz de descrever os objetos que a gente está estudando. E essa descrição nunca ou rarissimamente se trata de descrever um objeto de cada vez, né? O que a gente faz é que a gente junta esses objetos em classes de equivalência. Então, por exemplo, a gente poderia querer descrever os grupos finitos, mas ninguém quer descrever todos os grupos finitos. A gente descreve os grupos finitos a menos de isomorfismo de grupos, né? E no caso de variedades, a gente pode querer descrever as variedades, mas a gente considera duas variedades a mesma, né? Se elas são homeomorfas, por exemplo, ou a gente pode ser mais específico e exigir que as variedades tenham estruturas diferenciáveis, sejam diffeomorfas ou sejam isométricas, etc. Bom, mais amplamente, classificar é organizar a informação de forma que a gente consiga ter uma visão, né, do que está acontecendo e ser capaz de, eventualmente, extrair conclusões ou intuir coisas. Então, por exemplo, em química a gente pode, né, não pode classificar todas as possíveis moléculas, mas a gente classifica algumas delas e intui que algumas outras talvez existam, como nesse exemplo aí, um ácido, um álcool. O que acontece quando a gente mistura os dois? Bom, tem um caso de classificação que é especialmente bem sucedido, que trata das superfícies em dimensão 2. Né? Eu vou falar aqui apenas de superfícies orientáveis e está aí uma classificação de superfícies. Então essa figura, né, mostra aqui, primeiro essa superfície aqui, que é conhecida como a esfera bidimensional, né, todos nós conhecemos, a gente já falou dos toros bidimensionais, desse bitoro aqui, tritoro, etc. E isso é um fato, é um teorema, que diz que toda superfície é homeomorfa a uma dessas aqui e a somente uma. Então, isso aí classifica todas as superfícies por homeomorfismo. Se você me dá uma superfície compacta, sem bordo e conexa também, eu sou capaz de falar assim, então tem uma nessa lista e exatamente uma que é igual, isto é, homeomorfa à superfície que você me deu. Se você quiser ser mais específico e falar assim, mas agora eu quero falar de superfícies diferenciáveis,
A mesma coisa vale nesse caso também. Essa superfície aqui tem estruturas diferenciáveis e a superfície que você me dá como estrutura diferenciável será difeomorfa a exatamente uma dessa lista. Bom, a gente está, o nosso interesse primordial aqui é em dimensão 3 e não é, bom, é fácil, bom, é verdade e não é muito difícil se convencer de que uma classificação simples e como essa não é possível para 3 variedades. Né? Isso aqui é uma lista infinita, é verdade, mas é uma lista explícita com um modelo para cada uma das superfícies que você pode encontrar na rua por aí. Né? Em 3 dimensões isso aí não vai funcionar, então vamos um pouco mais adiante falar de uma segundo tipo de forma de classificar superfícies. Isso usa o conceito de superfície de Riemann. Né? Então, uma superfície de Riemann é uma 2 variedades, conexas, superfícies são 2 variedades conexas em geral. Então, uma superfície de Riemann é uma 2 variedade com um atlas holomorfo ou analítico. O que é isso? Está aqui a sua superfície, né? E aí todo ponto P, né, você deve ser capaz de encontrar cartas coordenadas numa vizinhança de P, e se você encontra 2 dessas cartas coordenadas, a troca de coordenadas, além de ser um homeomorfismo, porque isso aqui é uma superfície topológica, essas cartas coordenadas têm que ser holomorfas, isto é, elas têm que ter derivadas complexas, ou serem poderiam ser descritas como uma série de potências convergentes, etc. Tá? São várias maneiras de definir uma função holomorfa. Então, uma superfície com uma estrutura holomorfa é chamada uma superfície de Riemann. Então, aqui alguns exemplos de superfície de Riemann. O plano, né, é o exemplo mais óbvio, né, de superfície de Riemann. Toda superfície de Riemann é modelada... Desculpa, eu devia ter dito aqui... tá escrito aqui. Ops. Espera aí, deixa eu recarregar. Então, isso aqui é o plano, né? Isso aqui também é o plano, e é só por isso, porque a gente está no plano, que faz sentido, bom, ou em algum espaço complexo, que faz sentido falar de uma função holomorfa. Então, bom, o plano, claro, é a superfície de Riemann mais simples. Outros exemplos que a gente já viu de superfícies, o toro, né? Então aqui está o toro, que a gente identifica esse lado com esse e esse lado com esse, né? Que a gente já falou do toro bidimensional. Na verdade, a gente pode colocar uma estrutura de superfície de Riemann, porque a gente pode pensar nesse quadrado com lados identificados como o plano complexo inteiro dividido, né, o quocientado, né, por assim dizer, por um grupo, que é esse grupo aqui, Z mais I vezes Z, de translações, né, por inteiros. Né? Seja inteiros vezes a unidade imaginária aqui. Né? Então esse quociente aqui tem uma estrutura de superfície de Riemann, que é herdada do plano. Bom, mas geralmente se você em vez de tomar Z mais IZ, você toma Z mais um número complexo tal vezes Z e faz esse tipo de quociente, você pode obter outros toros, por exemplo, uns toros um pouco diferentes, né? E você obtém outros toros que são topologicamente os mesmos, mas é um fato de que eles são holomorficamente diferentes. Não existe, em geral, para diferentes valores de tal aqui, não existe um difeomorfismo holomorfo entre eles. Isso não é estritamente verdade, tem que qualificar essa afirmação, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Uma outra superfície de Riemann muito comum, muito interessante, muito importante, é a chamada esfera de Riemann, né, que é a 2 esfera com uma estrutura holomorfa. E como que a gente faz isso? Bom, isso é feito usando projeção estereográfica, só que a partir dos polos norte e sul, que faz as 2 projeções estereográficas, só que a troca de coordenadas nesse caso reverte orientação, então você tem que usar o complexo conjugado, mas isso é possível e essa estrutura holomorfa na esfera adquire um nome especial, se torna a esfera de Riemann. Bom, então vamos falar de superfícies de Riemann simplesmente conexas, porque elas são as mais simples, né? Então ser simplesmente conexa quer dizer que qualquer curva fechada, né, baseada em um ponto qualquer aqui, você pode deformar ela
até ela se concentrar só no pontinho aqui, então você pode puxar ela até ela ficar trivial, né? Então e toda curva tem essa propriedade, então ser simplesmente conexa é ter essa propriedade. E aqui estão 3 exemplos de superfície de Riemann simplesmente conexas. Bom, a esfera de Riemann é simplesmente conexa, o plano é simplesmente conexa e o semiplano superior também é simplesmente conexo. Tá? Quer dizer, todo curva fechada na esfera. Deixa eu mudar de cor. Ups, espera aí. Você faz dá para ver? Bom, qualquer curvinha fechada na esfera você pode puxar um ponto, a mesma coisa é verdade para o plano e a mesma coisa é verdade para o semiplano superior. Bom, você poderia dizer, bom, mas o plano e o semiplano superior são homeomorfos. Isso é verdade, mas eles não são conformemente homeomorfos, eles não são analiticamente homeomorfos. Isto é, não existe nenhuma transformação analítica, injetiva e sobrejetiva do plano complexo sobre o semiplano superior. Por que não? Bom, isso é uma consequência do teorema de Liouville, e o teorema de Liouville diz que não existe, então, Liouville, não existe função holomorfa limitada definida em C. Bom, exceto as constantes. Então, se uma função é holomorfa em todo o plano, ela não é limitada. Isso é um teorema, bem conhecido de análise complexa. E, bom, o início da prova que a gente tinha na página anterior é que se a gente usa a função e elevado a iz, né, isso aqui, bom, é e elevado a i x mais i y, né, escrever o ponto como a parte real e imaginária. Isso aqui é e elevado a ix vezes e a menos y, né, porque i vezes i é menos 1, e, portanto, o módulo de f de z é igual, o módulo de e elevado a x e elevado a x é um número real, então isso aqui é um número complexo de módulo 1, então isso aqui é e elevado a menos i, porque esse é um número positivo. Mas se z está no semiplano superior, isso é a mesma coisa que dizer que y é maior do que zero, a parte imaginária do número é maior do que zero, e, portanto, o módulo de f de z, né, que é igual a i elevado a menos y, é menor do que 1. Né? Quer dizer, y aqui, quanto maior y, mais negativo esse número, e, portanto, o exponencial é menor, e o menor que ele pode ser é 0, onde o valor dele é 1, e está aqui. Então, a gente acaba de mostrar, então, f é uma função do semiplano superior que é perfeitamente holomorfa, em C, que é limitada. Tá? O valor absoluto é menor do que 1, então a gente acaba de exibir uma função holomorfa e limitada, e, portanto, é impossível que a gente conclua que isso aqui não pode ser igual ao plano complexo, porque se fosse, quer dizer, se houvesse um homeomorfismo holomorfo, a gente teria descoberto uma função holomorfa não constante definida em todo o plano complexo, simplesmente fazendo a composição. Tá? Então já que a gente fez uma prova que toda palestra, toda apresentação tem que conter, a gente pode passar adiante e falar do teorema de uniformização, que é um dos teoremas mais importantes, provavelmente, provados no século passado, no século XX, no iníciozinho do século XX, por Paul Kuba e Henri Poincaré, no ano de 1907. E que diz que esses 3 exemplos que a gente tinha aqui, né, a esfera, o plano e o semiplano superior, são, na verdade, as únicas superfícies de Riemann simplesmente conexas. Claro que isso eu estou usando uma equivalência aqui, porque eu estou declarando 2 superfícies de Riemann a mesma, por assim dizer, se elas são analiticamente diffeomorfas. Não, por muitos motivos que eu não vou tentar enumerar aqui, mas, quer dizer, o corolário que a gente quer usar aqui é o seguinte:
Bom, isso segue da teoria de espaço de recobrimento, que toda superfície, né, é recoberta, tem o chamado recobrimento universal, que é uma superfície simplesmente conexa. Bom, se a gente começa com uma superfície de Riemann, né, isto é, se a gente começa com uma superfície com uma estrutura holomorfa, o recobrimento universal dessa superfície de Riemann herda, né, por assim dizer, a estrutura holomorfa da superfície que ele está recobrindo e, portanto, torna esse recobrimento universal numa superfície de Riemann que é, por definição, por ser o recobrimento universal, simplesmente conexa. E, portanto, o recobrimento universal de toda a superfície de Riemann é uma superfície de Riemann simplesmente conexa. Bom, o teorema de uniformização, então, diz que os 3 recobrimentos universais possíveis são esses 3 aqui. Bom, e além disso, a teoria de recobrimento também diz que você obtém a sua superfície original com a qual você começou, você pode construir o recobrimento universal e depois você pode obter a superfície de volta como quociente do recobrimento universal por um grupo agindo no recobrimento universal. E a estrutura é preservada, né? Então a ação desse grupo que age no recobrimento universal, né, para você obter pelo quociente a sua superfície original, é um grupo de automorfismos holomorfos. Isto é, são transformações que são são homeomorfismos, né, que além disso são holomorfos, analíticos, tá? Bom, agora esses grupos são grupos muito específicos e, bom, a gente pode... Quais são os automorfismos holomorfos da esfera, do plano e do semiplano superior? Isso é uma coisa que é bem entendida, né, em análise complexa. E, na verdade, o que acontece é que dessa compreensão a gente é possível deduzir um novo tipo de compreensão dessas estruturas holomorfas, né, ou estruturas complexas, em termos de geometrias, né. Então, o que acontece é que os grupos de automorfismos analíticos da esfera de Riemann, do plano complexo ou do semiplano superior, na verdade, além de serem automorfismos analíticos, ou por serem automorfismos analíticos, eles também preservam estruturas métricas bem definidas e naturais nesses 3 espaços, né? Então, a estrutura métrica natural da esfera é a estrutura esférica, a estrutura natural do plano complexo é a estrutura euclidiana, e, bom, a gente vai declarar agora que a estrutura natural geométrica no semiplano superior é a estrutura hiperbólica, que é essa métrica hiperbólica que a gente definiu. Então, mas a geometria euclidiana é preservada pelos automorfismos complexos do plano complexo, né, e a geometria hiperbólica é preservada pelos automorfismos complexos do semiplano superior. E o que acontece é que a gente, portanto, pode derivar, né, estruturas geométricas agora nos quocientes do plano superior, pela ação dos automorfismos complexos, e depois nos quocientes do semiplano superior por automorfismos complexos também. Eu falei plano superior, desculpem, derivar estrutura geométrica euclidiana dos quocientes do plano. Então vamos ver aqui de novo. Então, de novo, quer dizer, a esfera tem geometria esférica e não tem quocientes, então isso aqui, de certo modo, ela é um caso à parte, é a esfera de Riemann, só tem a esfera de Riemann, ela fica lá com a geometria dela, né? Bom, toros, há muitos toros, e esses toros aqui são quocientes do plano, como a gente mostrou, né? E todos eles têm geometrias euclidianas, e essas geometrias, na verdade, são muitas, e são não equivalentes do ponto de vista da geometria, elas são não isométricas. Eu já vou comentar um pouco mais sobre isso. E agora, mas toros são os únicos quocientes do plano, pela ação de grupos de automorfismos analíticos, né? E todas as outras superfícies são quocientes do semiplano superior, pela ação de um grupo de automorfismos do semiplano superior. Então está aqui, bom, eu comentei que a esfera fica quieta lá, é um caso à parte, ela tem a geometria esférica e como não tem nenhum quociente, porque os grupos que agem nela sempre têm pontos fixos, isso é proibido por esses quocientes, então ela fica sozinha. Bom, os toros, todos eles têm, desculpe,
tem geometria euclidiana, porque eles são quocientes do R2 pela ação de um grupo de translações. Então, esses grupos de translações euclidianas são exatamente os grupos de automorfismos complexos que agem no plano, né? E todas as outras superfícies são quocientes de H2, né? Então, as outras superfícies aqui, SG, né, com G maior do que 1, isto é, tem gênero maior do que 1, isso aqui tem gênero 2, o gênero é o número de buraquinhos aqui, então SG é igual ao plano complexo, o semiplano superior dividido pela ação de um grupo de automorfismos que preserva a métrica hiperbólica e, portanto, todos esses caras aqui têm geometria hiperbólica. Bom, então isso aí é essa classificação geométrica, por assim dizer, né, das superfícies compactas. A lista aqui é exatamente a lista que a gente tinha anteriormente, mas agora cada um desses objetos aqui, cada uma dessas superfícies topológicas tem uma estrutura geométrica bem definida. Bom, na verdade essa frase não está bem formulada, porque a esfera sim tem uma geometria bem definida, agora os toros têm muitas geometrias possíveis, né, euclidianas, e todas essas superfícies aqui têm muitas geometrias hiperbólicas possíveis, e abaixo de cada um desses, do toro e dessas outras superfícies compactas aqui, na verdade tem todo um espaço de possíveis geometrias. E esses espaços têm um nome, chamam espaços de Teichmüller, né? Então, abaixo de cada um, dos toros, ou abaixo do bitoro, ou abaixo do tritoro, etc., abaixo, quer dizer, dessa classificação aqui, tem, na verdade, todo um espaço, né, que parametriza todas as possíveis geometrias euclidianas nos toros, ou todas as possíveis geometrias hiperbólicas nesse bitoro aqui, ou todas as possíveis geometrias hiperbólicas no tritoro e assim por diante, né? Então, isso aí é uma nova forma de pensar nas superfícies. Bom, deixa eu só mencionar aqui como que a gente produz uma superfície de gênero mais alto, nesse caso aqui gênero 2, então isso aqui é SG igual a 2 aqui, né? O que a gente faz um polígono, né, de 8 lados, um octógono hiperbólico, né? Então isso aqui está dentro, digamos, do H2 aqui, e a gente, por isometria, por automorfismos do espaço do plano hiperbólico, que são isometrias da geometria hiperbólica no semiplano superior, a gente identifica lados, esse com aquele, etc. E se a gente cuida para que o ângulo interno aqui, ou para a soma dos ângulos internos, seja 2π, né, a gente faz com que esse ponto aqui não seja um ponto especial. Bom, por exemplo, a gente pode fazer com que todos os ângulos aqui sejam π sobre 4, e, portanto, a soma deles é 2π, e a gente tem aqui uma estrutura perfeitamente hiperbólica em todos os pontos, inclusive nesse ponto onde todas essas quinas aqui se encontram, tá? E, na verdade, existem 6G menos 6 parâmetros que parametrizam as possíveis estruturas não equivalentes geométricas nessa figura aqui. Bom, nesse caso aqui são 12 menos 6, que são 6 parâmetros. Bom, passemos agora então para a dimensão 3. Como em dimensão 2 a gente vai usar uma combinação de métodos topológicos e geométricos, né? Então não dá para fazer uma classificação topológica apenas das 3 variedades, como eu já mencionei, mas com a ajuda desses conceitos geométricos a gente pode tentar fazer isso, e é exatamente isso que o Thurston propôs. O teorema de classificação, o teorema de uniformização não tem nenhuma esperança de funcionar aqui, porque a gente não pode tentar usar técnicas, bom, pelo menos não de forma muito óbvia, técnicas complexas em dimensão 3, né, real, né, mas o aspecto geométrico faz sentido e a gente vai usar esse aspecto geométrico. E, bom, o que é uma geometria? Isso aí já é um problema que vem já desde o final do século XIX, com esse chamado programa de Erlangen, do Felix Klein, que foi quando se descobriu a geometria hiperbólica e as pessoas estavam interessadas em entender essas comparações entre geometrias hiperbólica, euclidiana, se o axioma das paralelas vale ou não vale, etc. E o que o Klein propôs foi dizer que uma geometria é algo, né,
que é preservado pela ação de um grupo. Então, as características que são preservadas pela ação de um grupo são chamadas de uma geometria em algum espaço. Bom, grupos, na verdade, são grupos de Lie, né? E esses grupos de Lie foram classificados, os grupos de Lie de dimensão 3 em particular, foram classificados pelo Bianchi ao redor dessa mesma época aí, virada do século XIX para o século XX. Então, o Bianchi, um matemático italiano, classificou as álgebras de Lie de dimensão 3. Isso aí gera uma classificação dos grupos de Lie simplesmente conexos em dimensão 3. Bom, o William Thurston, que foi um dos matemáticos mais importantes do século XX, e talvez de toda a história da matemática, propôs então que a gente usasse geometrias para classificar três variedades. E em dimensão 3 tem mais possibilidades. Bom, a gente tem as três possibilidades anteriores, que é a geometria esférica, euclidiana e geometria hiperbólica, mas tem outras outras 5 possibilidades, então tem um total de 8 possíveis geometrias que a gente tem que considerar. E essas geometrias, bom, tem essas três aqui que são bem conhecidas, as generalizações das geometrias que a gente tinha anteriormente, mas tem outras que são, e essas geometrias são homogêneas e isotrópicas, todo ponto é igual a todo outro ponto e toda direção é igual a toda outra direção. Isso que é isotropia. Essas outras 5 aqui são homogêneas, mas não são isotrópicas. Tá? Então tem outras 5 possibilidades que eu não vou escrever aqui, mas o que o Thurston propôs então foi a sua chamada conjectura de geometrização, no final dos anos 70, início dos anos 80, de 1970 e 80, né? E a conjectura de geometrização diz o seguinte, que você toma uma transvariedade e então tem uma forma canônica e única, essencialmente única, de partir essa transvariedade. Então está aqui uma caricatura da sua transvariedade e tem uma maneira canônica de partir em um número finito de pedaços essa sua transvariedade compacta, tá? Então você parte ela usando esferas e toros. Né? Isso aqui são chamadas decomposição em soma conexa e a decomposição JSJ. Então tem uma maneira canônica de dividir, né, essa superfície em pedaços e e uma vez que você tenha feito isso, cada um desses pedaços, né, desses 3 pedaços aqui, digamos, tem uma geometria dessas 8 enumeradas pelo Thurston. Então, isso aí foi uma conjectura que, de certo modo, guiou aí, quer dizer, durante o início do século XX até os anos 70, né, a conjectura de Poincaré, que a gente vai discutir aí em breve, ocupou a mente de muitos matemáticos, e a partir da conjectura de geometrização, o horizonte foi ampliado e finalmente chegou a uma demonstração da conjectura de geometrização, em particular da conjectura de Poincaré, com o trabalho do Perelman, quase exatos 100 anos após o teorema de uniformização, né, no início do século XXI. Então, a conjectura de geometrização tem as suas origens em vários resultados parciais que eram estabelecidos por vários matemáticos ao longo dos anos, mas principalmente por William Thurston, que estudou, que ele descreveu a conjectura de geometrização em 1982, e naquela altura ele já tinha descrito vários exemplos de resultados parciais naquela direção. Então ele já sabia, por exemplo, que certas classes de transvariedades têm estruturas geométricas e especialmente o interesse principal dele eram estruturas hiperbólicas, por exemplo, hiperbolização de variedades de Haken ou de variedades fibradas. Claro que não vamos explicar o que essas palavras significam, mas o que queremos sublinhar é que a conjectura de geometrização foi um resultado, foi uma ideia muito natural no contexto desses resultados parciais anteriores. Então vejamos agora um exemplo bem concreto do que a geometrização implica no caso de uma variedade muito específica. Esse exemplo é de fato muito importante do ponto de vista histórico. Trata-se aqui do complemento do nó figura 8 dentro da 3-esfera. Então K é esse nó
que é considerado como um subconjunto de S3, uma curva mergulhada suavemente, digamos, na 3 esfera. Claro que a nossa imagem mostra essa curva dentro de R3, mas como sabemos, S3 é a compactificação por um ponto de R3, então podemos imaginar que o nó simplesmente não passa pelo ponto adicionado no infinito, mas vive, na verdade, na 3 esfera. E o complemento do nó é uma 3 variedade M, que pode ser considerada como uma variedade aberta, então não compacta, que é homeomorfa ao interior de uma variedade cujo bordo é um toro. E esse toro é, na verdade, o toro ao redor do nó. Isso é se imaginamos que o nó é feito de uma corda bem grossa, então remover o nó é o mesmo que remover um toro sólido dentro do interior da 3 esfera. Então, o que Thurston descobriu no fim dos anos 70 é que esta variedade M tem uma única métrica hiperbólica completa de volume finito, e esse é um dos mais importantes exemplos de complementos de nós hiperbólicos. Aqui temos uma visualização da construção daquela geometria hiperbólica. Então, o primeiro passo é desenhar este nó de forma um pouco diferente, então deformar a curva um pouco, mas é o mesmo nó. Então, essas duas curvas estão relacionadas por deformação. E agora o que podemos fazer é triangular o que sobra da 3 esfera, do resto do espaço, usando 2 tetraedros. Aqui desenhei um tetraedro inscrito, digamos, naquela parte da 3 esfera encaixada pelo nó, e os vértices do tetraedro estão no nó. Então, os vértices serão removidos juntamente com o nó. E como já discutimos anteriormente, a 3 esfera pode ser construída como uma união de 2 discos tridimensionais. Então podemos imaginar que esse tetraedro vermelho aqui é um dos 2 discos e o resto, que fora da figura, é um outro disco. Então, deste modo, podemos criar uma triangulação, ou seja, uma decomposição da variedade M, que é o complemento do nó figura 8, em 2 tetraedros, mas temos que remover os vértices dos tetraedros. E, por exemplo, podemos etiquetar as faces do tetraedro vermelho, chamá-las A, B, C, D, e o outro tetraedro, o tetraedro azul, que está fora, tem faces que têm que ser coladas de forma apropriada às faces do tetraedro vermelho. E, na verdade, existe só uma maneira de fazer essa colagem, de tal modo que as setas simples e duplas correspondam uma à outra. Então, essa união, essa colagem abstrata dos 2 tetraedros ideais, ou tetraedros sem vértices, o resultado dessa colagem é a variedade M, que é o complemento do nó na 3 esfera, e a forma mais clara de geometrizar essa variedade é realizar cada um desses tetraedros como um tetraedro hiperbólico ideal, ou seja, um tetraedro sem vértices. Então podemos imaginar que os vértices do tetraedro estão no infinito, ou seja, é uma forma geométrica não compacta, mas é um pedaço do espaço hiperbólico H3, limitado por 3 planos hiperbólicos. Então, aqui, esse tetraedro que está rodando é dentro do modelo da bola de Poincaré. Nós podemos desenhar também esse tetraedro dentro do semiespaço superior. E agora a colagem hiperbólica desses 2 tetraedros ideais, com essa estrutura geométrica, satisfaz todas as condições consistente nas arestas, e tudo isso é satisfeito. Então o resultado é a construção da estrutura geométrica que foi também descoberta
pelo Robert Riley e foi descrita por William Thurston mais ou menos ao mesmo tempo. E então, agora vamos falar um pouco sobre uma das mais importantes partes da conjetura de geometrização, que é a conjetura de Poincaré, porque a conjetura de Poincaré tem uma história muito mais longa e faz parte, faz um componente muito importante, forma um componente muito importante da conjetura de geometrização. Na verdade, o que foi descoberto mais tarde é que a conjetura de Poincaré era a parte mais difícil e mais complicada da conjetura de geometrização. Então, a conjetura de Poincaré, que foi formulada no início do século XX, diz que existe só uma três-variedade compacta, sem bordo, conexa e simplesmente conexa, e nomeadamente essa variedade é a três-esfera. Tem todas estas propriedades. Aqui temos uma imagem que mostra o que significa ser simplesmente conexa. Isso diz que cada curva fechada pode ser contraída ao ponto do qual ela sai. Então, por exemplo, podemos deformar uma curva dentro da dois-esfera. Isso não é dentro da dois-esfera. E fazer a curva cada vez menor de forma a contrair lá o ponto. Isso pode ser feito também dentro da três-esfera. Então a conjetura de Poincaré parece algo muito simples, de uma formulação muito simples, mas na verdade a prova da conjetura de Poincaré demorou mais de 100 anos e foi completada no início dos anos 2000, mas a comunidade matemática começou a considerar a prova como completa por volta do ano 2006, e essa prova foi completada pelo matemático russo Grigori Perelman, mostrado aqui na fotografia. O que eu queria dizer sobre este último passo Então, o que eu queria dizer é que a prova da conjetura de Poincaré era, na verdade, o último passo da prova da conjetura de geometrização, o passo mais difícil, em certo sentido. Foi considerada um enorme sucesso de matemática. Aqui temos a capa da revista Science, que chamou uma edição especial da revista onde a prova da conjetura de Poincaré foi considerada o sucesso maior da matemática daquele ano, e na verdade não só de matemática, de toda a ciência. Então, não temos aqui o tempo para discutir em detalhe a prova da conjetura de Poincaré pelo Perelman, mas vamos simplesmente indicar alguns ingredientes daquela demonstração, e esses ingredientes baseiam-se no trabalho anterior do Richard Hamilton. Então, o que Hamilton mostrou, o que ele propôs, era uma abordagem ao problema à conjetura de Poincaré por meio do chamado fluxo de Ricci. Então ele conseguiu mostrar que uma três-variedade que é simplesmente conexa e que admite uma métrica riemanniana de curvatura de Ricci positiva tem que ser a três-esfera. Então isso quase é a conjetura de Poincaré, mas precisa dessa hipótese adicional que a variedade tenha uma curvatura de Ricci positiva. Ele propôs uma maneira de verificar que essa hipótese adicional é sempre satisfeita. Nomeadamente, ele propôs estudar o chamado fluxo de Ricci, que é uma evolução contínua da métrica riemanniana em tempo. E essa evolução é o resultado de certas equações diferenciais parciais bastante complicadas, mas a ideia muito geral é tratar a curvatura um pouquinho como a temperatura, e as equações são parecidas às equações de fluxo de calor. Então podemos imaginar que temos isso é meio caricatura porque mostramos aqui uma superfície, mas podemos imaginar que temos uma
variedade onde a curvatura não tem valor constante, tem lugares quentes que correspondem à curvatura positiva, talvez alguns lugares frios que correspondem à curvatura negativa, e deixamos a curvatura fluir como se fosse calor dentro da variedade, e a ideia é que isso deveria resultar num estado de equilíbrio onde a curvatura uniforme por todo o lugar, em particular, é positiva em todo o lugar, e assim podemos mostrar que essa hipótese adicional tem que ser satisfeita, e assim usar o teorema de Hamilton para confirmar a conjetura de Poincaré. Mas isso não é tão simples, porque a curvatura de Ricci, na verdade, não é um campo escalar, é um campo tensorial, e o fluxo pode ter certos tipos de singularidades. E, por exemplo, o que pode acontecer é quando evoluímos a métrica riemanniana, uma parte da variedade torna-se cada vez mais fina, até que forma uma singularidade, que é mostrado também no caso bidimensional. E isso é um problema, porque quando temos uma singularidade da métrica, então isso não é jamais uma métrica riemanniana, ou se a variedade deixa de ser suave, não podemos considerar as equações diferenciais nela. Então, a eliminação desses problemas, dessas singularidades, era a ideia de Hamilton que Grigori Perelman fez funcionar, que ele tornou numa prova completa. E então a ferramenta que se usa neste contexto é a cirurgia. Em geral, na topologia, a cirurgia é o processo de recortar uma parte do espaço topológico e colar no seu lugar uma outra parte. Aqui, por exemplo, temos essa parte que vai logo formar uma singularidade, então temos que intervenir cirurgicamente, recortar essa parte, jogá-la para fora e no seu lugar colocar uma nova parte que é mais regular. Dessa forma, o fluxo de Ricci pode continuar. E então a essência da prova é mostrar que este processo sempre funciona e que essas cirurgias sempre podem ser feitas durante o fluxo, e que o resultado é uma métrica riemanniana com uma curvatura de Ricci positiva por todo o lugar. Ora bem, o que queríamos sublinhar neste contexto é que a prova da conjetura de Thurston, da conjetura de geometrização, tinha uma enorme influência sobre a topologia e a geometria de três variedades, porque ela mostrou que essas duas partes de matemática, no contexto de três variedades, topologia e geometria, são, na verdade, intimamente relacionadas uma à outra, e por isso podemos usar a topologia para estudar geometria e usar geometria para obter informação sobre topologia de três variedades também. Um caso muito útil disso são as chamadas estruturas geométricas rígidas. Ou seja, em certos casos, existe só uma possibilidade de uma estrutura geométrica de certo tipo numa três variedade. Então, se uma tal estrutura existe, ela tem que ser única. Tipicamente, isso acontece no caso da geometria hiperbólica, graças ao teorema de Mostov e Prasad, que diz que se uma três variedade tem uma métrica riemanniana hiperbólica, ou seja, se ela é modelada localmente pelo espaço hiperbólico H3, então essa métrica hiperbólica é essencialmente única. Por isso, todas as propriedades geométricas dessa métrica riemanniana, por exemplo, o volume da três variedade ou os comprimentos de certas curvas nela, são também propriedades topológicas, e isso fornece muitos invariantes topológicos bastante fortes e úteis. Aqui temos uma consequência no contexto dos complementos dos nós. Os resultados de Thurston, em particular, mostram que podemos dividir todos os nós na 3 esfera em 3 grupos, em 3 categorias,
os chamados nós satélite, nós torais e nós hiperbólicos. O nó satélite é essencialmente um nó atado em cima de um outro nó. Então, temos aqui aquele nó grosso e dentro do nó grosso encontra-se um nó mais fino. Então, quando esquecemos-nos do nó mais grosso e só olhamos aquela corda mais fina dentro, é claro que trata-se aqui de um nó dentro de um outro nó. Ou, na direção oposta, podemos primeiro atar o nó fino e depois atar nele ou com ele o nó mais grosso. Então, o nó dessa forma pode ser estudado em termos desses dois nós dos quais ele consiste. Nós torais são bastante simples porque são determinados completamente por dois números inteiros P e Q, e então, dados esses números, podemos considerar essa curva dentro do 2 toro e para todos os valores de P que cobrimos, temos um nó assim, elas são muito regulares, muito simples, sabe-se quase tudo sobre elas. E todo o resto dos nós são nós hiperbólicos. E o que isso significa é que os complementos desses nós, então, se K é o nó, trata-se aqui do complemento, então, a 3 variedade, que é a 3 esfera menos o nó, sempre tem uma estrutura hiperbólica de volume finito e, pelo teorema de Mostov-Prasad, uma tal estrutura tem que ser única. Aqui temos uma imagem de uma família infinita de nós hiperbólicos. Então, temos aqui embaixo um certo número destes bloquinhos. Cada bloquinho contém um pedaço do nó. Então, colocando o número n deles, obtemos uma família infinita de nós distintos, que são todos hiperbólicos. Então, chegamos ao fim do nosso mini-curso. Queríamos agradecer a todos por participarem nele e queríamos encorajar que leiam também as nossas notas que estão disponibilizadas a todos os participantes. Muito obrigado pela companhia de vocês, embora a gente tenha feito isso a sós e vocês vão ver sem a nossa participação direta, mas foi um prazer preparar essas aulas e a gente espera que vocês gostem, aprendam, tenham se divertido e que aprendam bastante sobre o assunto, mais ainda do que a gente ensinou aqui. Um abraço para todo mundo. Tchau.